ok? Estamos com problema de conexão aqui com o Vinícius, né? Esperar só alguns segundos para ele entrar. Mas, enquanto isso, a gente vai dando andamento, né? A nossa primeira live aqui do Movimento 65. E hoje a ideia é entrar numa discussão do Fundeb, né? Conquista da Educação. E aí o Vinícius já vai fazer nossas honras da casa, dar as boas-vindas. E eu já passo a palavra aqui para o Vinícius. Alô, Vinícius, está nos ouvindo? A gente sempre tem que fazer alguns testes antes aqui para a gente, né, fazer nessa live. Pouco, tá certo? Eu não sei. Minha voz está chegando bem, eu não sei, tá cortando. Perfeito, está chegando aqui. Tá tranquilo. Tá chegando direitinho? A de vocês é que está cortando. Pronto. A de vocês é que está cortando para mim. Por quê? A minha tá? Não, aqui está tranquilo. Estamos ouvindo você bem. Oi, Vinícius, está me ouvindo? A de Socorro. Oi, Vinícius. Estou falando, está me ouvindo? Tá me ouvindo? Mas eu não posso, eu tenho que... Não, mas eu vou precisar daquele texto aqui também. Podemos começar? Vocês estão me ouvindo bem? Está ótimo. Vocês estão me ouvindo bem? Está ótimo. Vou botar todo mundo para falar, para ver se... Eu estou falando, tá vendo? Estou ouvindo bem, Vinícius. Estou ouvindo muito bem. Eu também estou ouvindo perfeitamente bem. Tá bom, então. Faça as honras da casa. Vamos lá, então. É com você, Vinícius. Estamos no ar? Queria dar boa noite aos nossos parceiros, companheiros, camaradas aqui. Nós estamos, né, se juntando, se reunindo, né, nessa live para falar um pouco do cidadão e a cidadã brasileiro que precisa mais na nossa vida, que é educação. E vamos debater um assunto que é do momento. Então, queria agradecer quem vai, né, coordenar esse debate, é o professor Carlos Wagner. Muito obrigado, professor. As professoras, né, que têm um histórico não só de luta permanente, né, de sonhar para a gente ver uma educação de qualidade, a professora Vanessa, a professora Maelda, a professora Magna e a professora Socorro Lacerda. Tenho certeza absoluta que esse debate é um debate rico, é um debate propositivo, né, e que a gente vislumbra uma educação de qualidade para que a gente, uma cidade, uma região, um vale, um estado e um país com mais prosperidade. Portanto, estamos abrindo, quero passar para o professor Carlos Wagner, que vai coordenar, né, vai falar dos objetivos e vou me sentir muito feliz, né, com essa conversa e com tudo aquilo que nós vamos informar a quem está nos... Pronto, uma boa noite a todos e a todas. Eu me sinto muito tranquilo aqui, né, com vocês, né, pelo fato de serem professoras e eu e o Vinícius aí para promover, de fato, esse debate tão importante, né, para a nossa educação, para a nossa sociedade, para a inclusão social, né, e quando a gente fala de Fundeb, a gente remete a uma questão histórica, né? O financiamento da educação sempre foi uma conquista, né? E se você remeter aí, remete lá a Anísio Teixeira, que sempre propôs, né, sempre ter um fundo para se ter, né, uma educação, né, democrática, uma educação, de certa forma, inclusiva. Então, o fundo, apesar de ser bastante polêmico, ele não é de hoje, ele é bastante antigo e dá para a gente entrar em várias histórias, né, relacionadas ao fundo, e num momento tão difícil,
polêmico da nossa sociedade. Nós estamos aí na fase do Covid-19, estamos todos aí no processo de distanciamento, e a pressão em cima do Congresso na semana passada por votar, né, a questão do Fundeb foi algo importante e que ainda não está resolvido, hein? Né? Falta a questão de ser sancionado, passar pelo Senado, e mais questões técnicas e políticas da questão, né, orçamentária. Eu digo que o Fundeb ele é importantíssimo para o financiamento da educação, financia aí salário, financia aí a questão do investimento na própria escola, e o objetivo aqui é a gente debater. Eu não vou falar muito, não, e nós temos o hábito de ser professor e falar bastante. Eu já passo a bola aí para vocês. Né? Eu acho que poderia começar até pela própria ordem que está aqui em cima, começar pela professora Maelda. Nós estabelecemos um tempo aqui, menos de 5 minutos, para a gente dar uma panorâmica, e a gente vai fazer em dois blocos aí de 5 minutos para cada, né? E o Vinícius faz a síntese, comentando aí o debate de cada um. Então, eu passo para você. A gente quer fazer aqui um debate muito, muito franco, não ficar uma coisa muito hermética, aquela coisa muito difícil de entendimento, não. Então, o movimento 65 é isso aí, né? É falar em linguagem do povo, é falar em linguagem de gente e debater temas. E a ideia é toda semana a gente colocar um tema aqui para a gente estar debatendo e, de certa forma, pensar temáticas importantes, né, da nossa cidade, como educação, cultura, empregabilidade, né? E eu passo já a bola aqui, né, para a professora Marilda, né? Microfone. Boa noite, estão me ouvindo? Boa noite. Ouvindo, sim. Boa noite. Bom, eu quero cumprimentar, né, os nossos participantes aqui, né, agradecer a Carlos Wagner pela mediação, cumprimentar nosso pré-candidato a prefeito, né, de Petrolina, Vinícius de Santana, cumprimentar minhas colegas, né, de trabalho, minhas colegas da área da educação, que é uma área que nos dignifica e nos orgulha muito, né? Magda, Feitosa, Vanessa, Socorro Lacerda. Então, eu tenho certeza de que nós estamos trilhando aí esse processo da educação, esse caminho já há algum tempo, e é com muita felicidade que nós estamos aqui hoje para falar desse grande avanço, né? Que nós costumamos dizer que foi uma grande vitória da educação, mas que, na realidade, foi uma grande vitória da sociedade, né? É assim que nós entendemos. E entendemos que foi uma grande vitória da sociedade, porque o novo Fundeb, na verdade, ele vem trazendo novos arranjos, novas tessituras no âmbito da educação e, consequentemente, no âmbito da sociedade, né? Então, quando a gente faz a leitura desse Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação e Valorização dos Trabalhadores em Educação, nós, na verdade, estamos fazendo uma leitura para a sociedade, porque o Fundeb, ele é um fundo de manutenção, mas ele atravessa, né, categorias essenciais da sociedade. Então, a gente, quando fala de Fundeb, a gente está falando de democracia, a gente está falando de educação pública, e a gente está falando de igualdade social, né? Então, são elementos que, historicamente, foram se processando no nosso país, e correspondentes a esse fundo de educação básica, né, na educação. Historicamente, por exemplo, se nós formos fazer um recorte histórico sobre essa questão do financiamento para a educação, nós vamos ver que nos governos democráticos é que a ampla parcela da população que vive na esfera da desigualdade é inserida no orçamento. Então, a democracia, ela é imprescindível para acompanhar esse processo de vitória e de desenvolvimento de um fundo de educação básica para o nosso país. O processo democrático, ele caminha junto com essa situação e com essa condição. E eu digo isso, por exemplo, porque se nós formos olhar os números, em 1985 nós estávamos saindo da ditadura militar, de um governo militar, estávamos redemocratizando o país.
E, em 85, a gente tinha um percentual, uma estatística educacional muito desfavorável, né? Nós tínhamos, por exemplo, jovens, crianças e jovens, numa faixa etária de 4 a 17 anos, né? Um percentual de mais de 36% dessa faixa etária fora da escola. Fora da escola. E aí, quando a gente chega, a gente tem depois os governos democráticos, vem o governo de ala mais progressista que funda o Fundef, depois vem o governo Lula, o governo Dilma, e a gente chega em 2016 de 36% desses jovens e crianças fora da escola, com 6% em 2016. Então, é um elemento a ser considerado, é imprescindível nós estabelecermos aqui a importância de corresponder o Fundeb ao processo democrático, né? O Brasil tem uma história muito antiga de exclusão, né? Um processo colonial de exclusão. A gente só vem falar de escola pública no Brasil no começo do século XX, né? Um atraso histórico comparado a outras situações de outros recortes continentais. Então, assim, para iniciar, eu quero começar colocando esse ponto em questão, a correspondência entre o Fundeb e a democracia. Pronto, eu já passo a palavra logo para a Vanessa, aqui é rápido, né? O movimento 65 é movimento, né? Já passo logo para você, viu, Vanessa, para fazer os comentários. Ok. Obrigada, Wagner. Boa noite a todas e todos, né? É um prazer muito grande estar debatendo junto com o Movimento 65 um assunto tão importante, tão fundamental como a educação, né? Acabou que quando a gente foi discutir essa questão do Fundeb, me remeteu um pouco à minha história. Maelda falando aí um pouquinho sobre a contextualização do financiamento da educação, e me lembrou um pouco da minha história, né? Quando eu entrei no movimento estudantil secundarista, que a nossa bandeira naquela época era o financiamento de 7%. E aí depois vieram as jornadas de 2013, onde o movimento estudantil defendeu os 10%, e aí a gente entrou no debate sobre a questão dos royalties, do petróleo, do pré-sal, do fundo social. Então, por que a gente discute o Fundeb como uma vitória da sociedade? Porque o Fundeb, ele é um processo de construção social mesmo, né? Que passou pelas ruas, que passou pelos movimentos sociais e que chegou também na Casa Legislativa. Não é um processo que nasce do nada, né? Esses movimentos, ao longo desse tempo todo, né, são o quê? Mais de 20 anos, eles vêm construindo degrau a degrau esse caminho que chega agora com esse novo Fundeb, né? É importante apontar que esse novo Fundeb ele só se torna possível quando a gente consegue compreender a educação de fato como está na Constituição, como um direito social. Porque ele só se torna possível quando a gente consegue desvencilhar a ideia de lado A ou lado B, entender que a educação tem que ser um projeto de Estado e não um projeto de governo, né? Isso é apontado com os planos nacionais de educação, né? A gente vem discutindo muito nessa tecla de que a educação tem que ser pensada como um projeto de Estado e não um projeto de governo, né? Um projeto de sociedade, do povo brasileiro, não é de A e B. Mas aí tem um ingrediente muito importante que Maelda coloca, mesmo. Infelizmente, determinadas pessoas e segmentos na política não conseguem compreender isso. E não conseguem compreender a educação como um patrimônio nacional. Então, a gente agora passou por uma grande vitória, né, que foi a aprovação na Câmara, tem outra instância, mas tem muito mais coisa pela frente. Tem a regulamentação da lei do novo Fundeb. E essa regulamentação, a sociedade tem que estar de olho também, né? A gente tem que conseguir garantir o controle social depois da regulamentação e antes exercer esse controle social na prática, entendendo como é que está funcionando essa questão toda, né? O novo Fundeb, ele traz um debate muito grande sobre a valorização profissional, né, dos trabalhadores em educação, e esse momento de pandemia mostrou para a gente o quão fundamental é essa categoria, né? O quão fundamental é compreender e valorizar o processo do profissional de educação. Nós estamos vivenciando um momento totalmente distópico, e esse momento distópico faz com que a gente pense que sociedade nós queremos sair desse momento e qual é o papel da educação nisso. E esse papel da educação, ele é importantíssimo. Então, para além de percentuais ou de valores, entender a questão do Fundeb como uma questão de investimento em educação
entender o papel da educação nesse pós-pandemia, né, que não é um papel novo, nós já existíamos, esse papel já existia antes, mas que agora ficou acentuado para cada pessoa que está em casa, que está tendo que acompanhar de forma mais minuciosa a educação do seu filho, entender como é fundamental uma educação que, de fato, dialogue com a sociedade, que ajude a sociedade a se tornar um espaço melhor, né, que seja mais plural. Então, acho que esse debate ele é importantíssimo, ele é fundamental, e entender a educação como esse patrimônio do povo brasileiro e defendê-la como tal é uma das principais tarefas que nós temos no restante dessa tramitação do novo Fundeb e também na regulação da próxima lei, que vai, aliás, na processo de regulamentação legal dele e por aí em diante. Pronto, educação é investimento. E nesse sentido, eu já passo logo a palavra aqui, a voz hoje é das mulheres aqui, viu, Vinícius? Você fala por último. E aí eu quero passar logo aqui para a professora Magda, aí, que é uma importante figura, né, na educação daqui de Petrolina e tem muito a contribuir com a gente e com esse debate do movimento, né, 65. Com você, professora Magda. Deixa eu abrir o seu microfone aqui. Pronto, agora. Está aberto. Ok, olá, boa noite, né, a todas, a todos. É muito prazer estar aqui. E, assim, essas 2 semanas aí, né, esse debate sobre o Fundeb se acentuou, né, por conta da votação que teve, e aí a gente já chama a mobilização que a gente teve para a votação lá na Câmara dos Deputados, que a gente também faça essa mobilização para a votação no Senado, né, quando for acontecer, porque, assim, a gente sabe da importância do Fundeb, já foi falado várias vezes, em várias instâncias aí, a importância desse fundo para a educação, que muito já se avançou, mas ainda há muito a avançar, não é? E aí a gente, só para relembrar aqui, professor Wagner, né, e demais colegas, a gente coloca quais são os pontos, não é, que o Fundeb abarca e por que o Fundeb foi criado, né? E por que esse novo Fundeb, ele agora foi ampliado e se tornou permanente, né? Então, para quê? Para que professores sejam qualificados com remuneração adequada e compatível com a de outros profissionais com igual nível de formação no mercado de trabalho, certo? Com o mesmo regime, né, de trabalho. Para que haja a existência de pessoal de apoio técnico e administrativo que assegure o bom funcionamento da escola, tais como a preparação de merenda, funcionamento da biblioteca, limpeza predial, por aí vai. Para que também existam creches e escolas com condições de infraestrutura e equipamentos adequados, né? E também para que haja uma definição, uma relação adequada entre o número de alunos por turma e por professor, que permitam uma aprendizagem de qualidade. A gente sabe que nenhum desses pontos aqui, né, é satisfatório. Então, a gente precisa ainda muito avançar. Por isso que a gente precisou da ampliação, da participação da União no Fundeb, por isso que a gente precisa que essa ampliação, ela siga. Por isso que a gente precisa que o Fundeb ele seja bem gerido pelos municípios. E aí, colocando no primeiro ponto, tá? Que é a qualificação de professores, a gente percebe que os planos nacionais e municipais de educação, eles já foram construídos, né, coletivamente com esse pensamento, para atender a essas demandas. E, para isso, a gente tem a verba do Fundeb. No entanto, uma grande parte dos municípios ainda não cumpre, ainda não chegaram ao cumprimento das metas dos planos nacional e municipal de educação. A gente precisa, por exemplo, que o EPCM seja atualizado, aí trazendo aqui para Petrolina, né? A gente precisa, por exemplo, que o nosso Estatuto e Plano de Carreira do Magistério, que é o nosso EPCM, ele seja atualizado para se adequar ao Plano Municipal de Educação. Aqui em Petrolina, a gente tem 2 leis, que agora é o Plano Nacional de Educação, o Plano Municipal de Educação e o EPCM,
que em alguns pontos, tá, elas não correspondem. Então, a gente precisa dessa atualização. E aí, a gente vê que, apesar de Petrolina receber uma verba total do Fundeb, né? Em 2019, para vocês terem uma ideia, em 2019, Petrolina recebeu do Fundeb o valor total de janeiro a dezembro de cerca de 53 milhões de reais. Tá? Justamente para que se cumpram as metas do Plano Municipal de Educação. O Fundeb é para isso. E a gente precisa começar a acionar as instâncias para que haja realmente uma boa gerência da verba que vem do Fundeb. Então, é muito bom a gente discutir a importância da verba do Fundeb, é muito bom a gente lutar para que o Fundeb seja ampliado, tá? Mas também a gente precisa começar a fortalecer essas instâncias que monitoram essa gerência desse fundo. No nosso município de Petrolina, principalmente. A gente está precisando muito que a gente fortaleça essas instâncias e comece a acionar essas instâncias. Pronto! É isso aí, o Movimento 65. E lembrando que toda semana nós teremos aqui uma temática a ser debatida, né, por nossos pré-candidatos, nosso pré-candidato aqui a prefeito e a galera que faz o Movimento 65 no dia a dia aqui da nossa cidade. E aí, Socorro, agora é com você, para já fechar esse primeiro bloco, e depois o Vinícius entra aí a todo vapor. É com você, Socorro. Boa noite a todos e todas. Está saindo bem o som para vocês? Ok. Então, quero cumprimentar minhas colegas e meu camarada Wagner e meu camarada Vinícius. Dizer que nós estamos em um momento histórico nessa live, porque eu acho que é a primeira vez que um movimento político, o Movimento 65, né, se reúne com um pré-candidato a prefeito para discutir um tema que para nós é o mais caro, que é a educação. E eu fiquei rememorando as movimentações que desaguaram, né, na aprovação de um fundo para a educação. Eu me recordo que eu era recém-chegada ao movimento dos trabalhadores em educação, porque sou fundadora do Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Pernambuco, aqui na região do São Francisco, e, ao mesmo tempo, eu era uma pessoa do movimento estudantil, eu era estudante que fazia movimento. O movimento, nessa época, tinha a LDB como pauta. Então, o fundo já era discutido nessa época. Eu me recordo que o deputado federal desse movimento também, do PCdoB, Renildo Calheiros, percorreu o Brasil inteiro discutindo questões ligadas à educação e era unânime a opinião de que era preciso a luta por um fundo de educação. Então, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação definiu muitos parâmetros que definiram a educação como campo especial de direitos. Mas, por falar em direitos, foi também a educação definiu, no Brasil, como direito, né, é uma novidade, porque nós sabemos que a elite brasileira, né, a elite do mundo, mas especialmente a brasileira, não enxerga a educação como um direito. Eles acham que a educação é um privilégio só para eles, né? Então, a educação como direito ela é nova no Brasil. Então, nós consideramos, portanto, essa vitória que se deu aqui no campo político, ainda vai passar pelo Senado, né, que nós demos um drible especial no bolsonarismo. Esse bolsonarismo que tenta nos enganar, né? O Bolsonaro, ele é um dos maiores inimigos da educação que a gente já viu. A gente já vai com 4 ministros da educação, nenhum ministro da educação sentou para discutir o novo Fundeb, enfim. São pautas que a eles não interessam, porque para eles esse formato educacional que define a educação como direito não interessa para o Brasil. A gente observou aí que o Novo, né, o Partido Novo, votou contra o Fundeb, que, aliás, de novo, não tem nada, né? Porque eles defendem aquela balela da escola sem partido,
eles defendem que a educação seja privatizada, enfim. E eu acho que Magda chamou atenção para isso. Ainda vem outras etapas de luta, que é a regulamentação, vem as etapas que vão discutir pautas importantíssimas. A gente tem um conselho de educação que é recheado de sanguessugas, né, representantes de banqueiros, né? Então, a gente deu um passo importante, realmente deu, mas é preciso que nós fiquemos atentos, de fato, para que a aprovação do Fundeb no Senado, bem como sua regulamentação após isso, possa consolidar o que as pautas pelas quais nós lutamos, né? Então, nós vamos discutir questões importantíssimas aí. Pronto, eu já passo aqui para a síntese do nosso pré-candidato Vinícius Santana, para comentar, fazer aí os seus comentários, dar pitaco aqui nessa prosa. E lembrando que vai ficar gravado aqui para esse momento histórico, eu concordo com a professora Socorro, é um momento importante e das reflexões, e dizer que nosso movimento ele tem um projeto político, né? Ele tem um projeto de Estado, um projeto de governo, né? Então, assim, é com você, Vinícius. Está me ouvindo? Alô, Vinícius? Acho que o Vinícius aqui deu... Estou te ouvindo. Fábio, vamos aguardar um pouquinho. Vinícius? Muito bem, Estou te ouvindo. Queria, inicialmente, estou ouvindo. Está ouvindo aí? Alô? Está me ouvindo aí? Estamos, Vinícius. Está tendo delay, está tendo delay. Está ouvindo agora? Pronto. Eu queria agradecer, né, a manifestação das professoras que abriram esse debate. É importante a professora, porque a professora é quem vive, né, esse instante diferenciado, né, desses problemas todos que nós vivemos na nossa nação, nesse tempo todo. Sempre tem problema, sempre tem, mas o debate, não é? Onde acabamos de aprovar o novo Fundeb, que é uma conquista nacional dos seus lideranças sindicais, através da continuidade de um calendário vitorioso. Vitorioso porque foram conquistas a partir do Fundef, aí, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental de 1996, e implantado em 98, com um piso, né, de salário nacional, que foi também em 2008, através também já do Fundeb, com vigência em até 2020. Nós nos deparemos com esse 2020, fazer um histórico todos, né, do Fundeb para o desempenho e o desenvolvimento da educação deste país. Me lembro que a semana retrasada havia, não é, se aprovar, se iam ser vetados algumas situações da nova lei, etc. E o Congresso, através ainda o federal, votou com 400, não é, votos favoráveis. E a gente está caminhando agora para, não é, a aprovação no Senado, mas a uma altura dessa, né, com todas as ações que foram ouvidas positivas em relação ao Fundeb, a gente tem certeza que o projeto passa e passa muito bem. A colocação das professoras, Elda, Vanessa, Agnes e Socorro, elas são interessantes. Primeiro porque essas professoras vivem esse momento e participaram de todas essas manifestações para que a implementação do Fundeb, e que talvez tenha sido, nesses últimos anos, a de avanço da nossa educação. Né? Ainda precisa se valorizar mais. Estou apenas querendo dizer que é importante, mas esse debate, e nós estamos vivendo essa vitória que já foi concedida pela Câmara e temos certeza que vai ser concedida pelo Senado Federal,
para que a gente possa avançar mais ainda, né? Oferecer uma qualidade para as nossas crianças, para os nossos jovens, para um futuro melhor do país. Nada vai para frente se não tiver uma educação de qualidade. Vocês, professoras, sabem muito bem disso. E é dentro, né, com a renovação do contrato do Fundeb, que a gente tem que marchar e marchar juntos, defendendo as mesmas bandeiras para termos uma educação de qualidade. Sem educação, país nenhum, cidade nenhuma sabe dessas histórias todas. Por isso que eu estou aqui, porque você está ouvindo depoimentos da professora que vai para dentro da sala de aula, que vive, não é, permanentemente essa situação. Além, não é, do compromisso profissional que ela tem, são muitas situações diferenciadas do professor, do aluno, das condições, né, tanto físico, psicológico e muitas outras situações. Então, o debate está começando, está muito bom e nós temos muita coisa para oferecer nessa conversa, professor Carlos, você. Claro, Vinícius. Mas, assim, a discussão aqui é o financiamento e o fundo da educação. Mas eu queria botar uma polêmica, né? E até para alimentar aqui nosso processo reflexivo, né? Será que a gente, apesar de tá toda aí uma necessidade que a gente tem aí da ciência, uma necessidade que a gente tem da educação, desse momento aí da pandemia, será que a gente vive um momento da anti-educação e da anti-ciência? E aí, como é que vocês analisam, né, essa questão, né, do Fundeb, um financiamento importante para a educação, para educar a nossa população, principalmente aqui na cidade de Petrolina, que é o contexto que a gente está, mas a gente vive um momento aí do anticonhecimento, né, acho que para ampliar mais a questão. Como é que vocês analisam essa questão toda aí e abre aí um leque para a gente combater? É com você, Maelda. Vamos na mesma ordem. Ok. Então, vamos lá, né? É muito importante essa sua provocação, Wagner, porque o Fundeb, ele está diretamente relacionado a uma matriz ideológica de administração pública, de governabilidade. Não há como fugir disso. Então, o que é que nós temos hoje no Brasil? Nós temos, no Brasil, um governo federal que simplesmente prioriza a agenda chamada agenda de costumes. Né? O que é que significa isso? Agenda de costumes ultraconservadores, né? De costumes que não acreditam na ciência, de costumes que dizem que a Terra é plana, né? Quer dizer, aliás, além de negar, e já comprovadamente cientificamente, a Terra é redonda, substitui por um projeto de terra plana, que assim não tem o seu cumprimento necessário e a gente, em plena pandemia, precisa de uma vacina. Ou seja, a ciência ela é colocada como algo duvidoso. Né? No nosso país, a ciência está sendo colocada como algo duvidoso. Então, como é que o Fundeb vai atender as escolas e como é que a gente vai valorizar a educação e os profissionais da educação num contexto, numa conjuntura de um governo que não acredita na ciência, uma vez que uma das centralidades da escola, obviamente que não é o conhecimento socialmente construído, não é a única ação na escola, mas ele é centralizado, nós trabalhamos com conteúdos científicos, como é que isso vai ser estabelecido na escola diante de uma concepção dessa ultraconservadora para gerenciar, né? Aliás, para a gente administrar esse recurso que vai chegar nas escolas, vai chegar nos municípios. Então, é muito importante, a gente está no ano de eleição, então é importante que se observe que os candidatos à administração do município, os novos pré-candidatos, eles têm que ter um projeto que priorize a democracia, que valorize a ciência, que não negue a ciência, aí é uma agenda que é a valorização exata da educação no nosso país, né? A gente tem aí uma complexidade muito grande do Fundeb, desse fundo de manutenção,
porque nós temos vários agentes participando desse processo, desde os agentes internacionais, né, aos agentes, ao governo federal, governo estadual, governo municipal. Então, em Petrolina, por exemplo, a gente tem que atentar muito para esse fato de como é que esse fundo de manutenção vai ser estabelecido aqui na região, de acordo com quem vai administrar a cidade, porque quem vai administrar a cidade não pode se aliançar com esse governo que está aí, o governo Bolsonaro, porque ele nega. Se ele nega a ciência, ele nega a educação, ele nega a escola, ele nega o processo, né, de desenvolvimento de uma nação. É uma negação extremamente desfavorável a essa vitória que nós tivemos aí recentemente, que vai ser votada no Senado, certo? Então, esse é um primeiro elemento. O outro é o seguinte: além da gente ter a negação desse governo chamado governo de costumes, não é um governo democrático, não é um governo horizontalizado, as diversas necessidades para a inclusão social de um país extremamente desigual, nós temos o atravessamento de organizações internacionais, comandando também o processo de gerenciamento do Fundeb, e é preciso a gente falar sobre isso, porque nós temos aí a OCDE, Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que o Brasil é um país não membro, mas ele atende aos critérios normativos, por exemplo, da OCDE. E a OCDE faz, obviamente, cobranças. Agora, quais são as cobranças? Então, por isso eu falo em matriz ideológica. Porque qual é a matriz ideológica da OCDE? Que tem um braço da educação, que é o PISA, né? O PISA, ele avalia, faz avaliação do desenvolvimento, dos resultados, de como cada país mantém, né, o seu processo de avanço ou retrocesso, cada país, mas através da sua forma de conceber a educação. É importante, então, dizer que a OCDE é um organismo que está para perpetuar, multiplicar, implementar um projeto de escola que é um projeto gerencial e é um projeto de escola gerencial privado, certo? Então, depois eu vou discutir mais sobre isso, que é muito importante, porque vai chegar no município. Pronto, e a professora Vanessa, da área da geografia, já coloquei uma questão aí da geografia, né, e que envolve, né, a questão do ensino experimental, né, e, na realidade, o Fundeb, além de ter um investimento na parte salarial, de infraestrutura, né, no último dado aí do INEP, né, acho que o dado pode estar até mais ou menos furado, né, somente 44% das escolas brasileiras, né, têm laboratório de ciência. Eu falo que pode ser até muito mais de 44%, né? E aí, professora, como é que é dar aula de geografia dentro desse contexto todo aí, hein? Wagner, é complicado, porque eu dou aula de geografia e de iniciação científica na escola pública. E aí, Mailda falando agora sobre a questão da Terra plana, eu dou aula para o primeiro ano do ensino médio, onde se discute toda a dinâmica da Terra. Eu tive que explicar para um aluno, desde Fernão de Magalhães, na volta ao mundo, por que a Terra não seria plana. O que eu acho desse detalhe, porque esse é um debate realmente ideológico, né? Isso é importante colocar, e é tão ideológico que tenta convencer a sociedade de que o debate ideológico que existe na escola tem que seguir por um viés único, e não é. Agora, eu não acho que existe apenas uma negação da ciência e da educação. Existe uma negligência, existe um abandono. A forma como o governo brasileiro tem tratado essa questão da pandemia explicita muito isso, de forma muito clara, né? O que o governo faz? Todos os ministros que passaram pelo Ministério da Saúde e que resolveram seguir aquilo que a ciência estava dizendo para a pandemia foram afastados, a ponto de nós estarmos, durante um longo tempo, no meio de uma pandemia, sem um ministro da Saúde. Então, não é só uma negação, é um abandono mesmo. Tipo, se você seguir o que a ciência está falando, que é o que o mundo inteiro está seguindo, não serve para implementar isso aqui no Brasil. A educação é um negócio maluco, é absurdo, né? A comédia de erros que é feita no Ministério da Educação é um negócio absurdo, de como a educação como um todo é desrespeitada. Então, não é só uma negação.
né? Dos pontos importantes que a PEC 1515 traz é a questão da discussão da qualidade da educação, que aí no processo de regulamentação a gente vai entender o seguinte: espera ainda, ok, nós vamos avaliar a qualidade da educação nos estados e municípios, mas nós temos que ter parâmetros. E quais são esses parâmetros? O que é que vai dizer mesmo que a educação de Petrolina tem um padrão de qualidade A ou B ou C? Querendo ou não querendo, existem aí, nesse processo todo, uma série de ingredientes que têm que ser vistos de forma aprofundada, né? Desde quem são as pessoas que estão no governo, de que elas entendam que elas governam para o povo, e que elas entendam da necessidade da educação como um instrumento mesmo de emancipação dessas pessoas. Então, um momento como esse ano, que é um ano de eleição, é um ano de escolhas, não dá para pegar e votar em qualquer um e achar que depois, quando as coisas ficarem desastrosas, como nós estamos vendo hoje no cenário nacional, que foi o que deu. Não foi o que deu. Política não é meramente um movimento de paixão. Política é um movimento de raciocínio. É de entender o que é que eu quero para a população. Então, não dá para botar e depois dizer, tá ruim, mas era o que tinha. Não era o que tinha. Eu acredito que sempre tem uma boa proposta para um bom governo. Sempre tem. Obviamente, a perfeição é mais complicada, mas propostas boas de governo sempre vão ter. Então, esse é o momento de entender quem de fato está discutindo a sociedade, quem de fato está apontando soluções, quem de fato se preocupa com a economia, beleza, mas entende que a economia não é o centro do país. O centro do país é o seu povo, assim como na cidade, assim como no estado. Então, a gente tem que conseguir pensar o estado, né, seja ele nacional ou seja numa esfera menor, como um todo, e não com recorte da elite e que esquecendo as pessoas que compõem cotidianamente a sociedade, que precisam do Estado, precisam da proteção do Estado para conseguir ter uma vida plena. Pronto, esse é o nosso debate do Movimento 65 e a gente promete aí toda semana um alto nível de debate como esse aqui, né? Fico muito feliz aqui no nível, né? E volto lá para a professora Magda novamente, Socorro, depois eu volto aí para você na ordem. E o Vinícius novamente aí comentando e dando os pitacos, né, sobre essas questões importantes aí relacionadas ao Fundeb, né? Olá, professora. Professora Magda, beleza? Então, de como é que a gente lida com esse projeto aí de anti-ciências, né, e anti-educação, que a gente está tendo agora no nosso país. E eu, como professora de ciências, né, professora de pensamento científico, né, que eu trabalho numa escola de tempo integral, e também professora de práticas experimentais. Sou abençoada porque na escola que eu trabalho, porque ela é uma escola de tempo integral, né, e por ser uma escola que a gestão tinha apostado, né, para poder iniciar um programa aqui em Petrolina, né, de tempo integral, um programa municipal, porque a gente já tem o estadual, então a gente tem um laboratório na escola, tá? E aí, mesmo com esse laboratório na escola, faltam equipamentos. Mesmo com o laboratório na escola, a gente tem condições inadequadas de trabalho, tá? Porque a gente não tem os equipamentos, a gente não tem os EPIs necessários. Então, e é um laboratório que foi adaptado, uma sala de aula que foi adaptada para um laboratório. Então, a gente não tem, assim, a infraestrutura necessária. Mas eu fico imaginando as escolas que não têm, né? Como é que os professores lidam com isso? A gente lidou com isso a vida toda, entendeu? Com muita dificuldade, tirando muitas vezes dos nossos recursos financeiros próprios para poder a gente chegar na sala de aula usando materiais do cotidiano, mas que a gente comprava com dinheiro do nosso bolso. E eu tive também a sorte, né, a bênção de participar do NUMEC, de ser membro coordenadora do NUMEC, que é o Núcleo Municipal de Estudos das Ciências, que a gente tinha aqui em Petrolina, que funcionava ativamente, inclusive algumas vezes o NUMEC atuou em parceria com o Espaço Ciência da Univasf, quando estava sob sua coordenação, professor Wagner, eu acho que o senhor lembra disso, né? Então,
a gente tinha esse núcleo que dava um suporte aos professores de ciências da rede municipal. E a gente também tinha o processo de formação continuada dos professores de ciências, que está desativado desde o meio do ano passado, né? Então, quando a gente olha para a condição que a gente está hoje no nosso país, de anti-ciência, de anti-educação, a gente tem que ver que Petrolina está refletindo todo o cenário nacional. Petrolina, infelizmente, está refletindo o cenário nacional. Infelizmente, a gente agora está tendo uma regressão em alguns pontos. Petrolina sempre foi referência para as cidades circunvizinhas. A gente saía daqui, a gente, enquanto formador, né, para os professores, formação em serviços pedagógicos nas diversas áreas, que a gente tinha uma equipe, toda a área, até artes, direitos humanos, tinha formador, certo? E a gente saía daqui para dar formação nas cidades circunvizinhas. E esse ponto de formação continuada, de valorização, através da titulação, está tudo no EPCM, que infelizmente foi engavetado e tudo foi desativado. Então, Petrolina, infelizmente, a gente está sofrendo retrocesso, certo? Nesse ponto, a gente está sofrendo retrocesso. Então, por isso que eu falo tanto na questão da gerência do Fundeb. E esse retrocesso foi por quê? Porque a verba diminuiu? Não. A verba não diminuiu. A verba que a gente tinha em 2016, ela foi ampliada para a gente receber em 2017, assim como foi ampliada em 2018, assim como foi ampliada em 2019. Então, não é falta de verba, porque a gente tem o Fundeb, a gente garantiu agora que esse Fundeb seja permanente, mas a gente tem que garantir também a boa gerência desses recursos. A gente precisa garantir que direitos já adquiridos, que conquistas, aliás, adquiridas, elas não retrocedam. A gente tem que lutar por isso. Porque esse retrocesso é um tiro no pé. Então, quando você fala de anti-educação, e quando a gente olha para o retrocesso que a gente teve em Petrolina, a gente fica muito triste. Muito triste. Porque esse projeto de anti-educação, a gente fala tanto do cenário nacional, mas a gente tem que se preocupar muito com o cenário local, com o cenário da nossa cidade, porque a gente está sofrendo de anti-educação aqui, em Petrolina. Pronto. E eu já passo já para Socorro aí, nossa escritora aí do grupo, do movimento E65. E será que a gente também vive um movimento anti-educação, anti-ciência e anti-cultura e anti-literatura? E aí, professora Socorro? Levantar a bola aí para você iniciar a discussão sobre a cultura, que eu acho que vai ter um momento aí que vai falar bastante sobre a cultura, né? Com certeza. Eu fico muito animada ouvindo as falas que me antecederam, todas elas, e mais animada ainda de saber que Vinícius de Santana, que é o nosso pré-candidato a prefeito, está, com certeza, interagindo, porque é a vida dele fazer isso, né, Vinícius? E o tempo todo da sua militância como comunicador, como a pessoa que leva informações relevantíssimas para a sociedade, ele teve essa sensibilidade de nos ouvir. Foram inúmeras as vezes que ele me chamou de colaboradora para ir falar nos seus programas de rádio. E isso me deixa assim, muito segura de que o que estamos falando aqui, para os ouvidos de Vinícius, soa como música, porque é preciso que nós façamos dessas nossas, do que estamos formulando aqui, as políticas públicas que vão representar o Movimento 65 nas eleições de Petrolina, né? Então, como dizia Paulo Freire, a educação é um ato político, né? Então, esse negacionismo, essa escolha de negar a realidade, é uma forma de escapar de uma verdade desconfortável, né? Que o Bolsonaro não aguenta. E o bolsonarismo, como a professora Magda muito bem falou aí, ele se reflete em Petrolina. Afinal, as pessoas que dirigem a cidade hoje têm uma ligação muito forte com Bolsonaro. Então, isso se replica aqui. Nós vimos aí esse comportamento
de Bolsonaro de negar a ciência, o que é que tem acontecido com essa pandemia. É claro que o Brasil já era para estar numa situação de conforto maior, de segurança, e, no entanto, a gente está assistindo às mortes. Isso nos deixa muito tristes, isso deixa o país numa situação muito difícil para o mundo inteiro. Então, esse negacionismo, né, quem nega a ciência, nega direitos. Então, isso é o que nós, educadores e educadoras, nomeamos de fascismo. Negar a ciência, mentir, né, dizer... Aí a gente tem duas geógrafas aqui, Vanessa e Mailda, que a Terra é plana, enfim, são formas de nos... formas de desencorajar a educação, né? Então, uma escola sem pensamento crítico não é uma escola. Então, é preciso que essa escola ressalte tudo que já foi construído, esse legado que a humanidade deixa como ciência, né? Uma escola laica, uma escola plural, uma escola que tem uma diversidade de pensamentos, uma escola que não nega o conhecimento culturalmente construído, né? Uma escola laica. E, por fim, dizer que nós, do movimento de mulheres, né, as educadoras mulheres, assistiram o prefeito de Petrolina sancionar uma lei que, por fim, nem vale mais, né, porque era uma lei que contraria a Constituição, dizendo que as escolas eram proibidas de discutir o feminismo, né, de discutir sobre gênero, enfim, numa manifestação claramente de ignorância. Então, e essa sanção nos causou arrepio, porque como é que pode a escola não discutir as questões de gênero, né, que vão discutir a ciência dos nossos corpos para que essa opressão sobre nós diminua? Enfim, negar a ciência é negar ao povo os seus direitos. E aqui em Petrolina, Magda, você tem razão. Essa gestão, ela repete o bolsonarismo nas ações de políticas públicas da educação. É verdade. Pronto, Vinícius, tem um leque agora de temáticas para você debater, comentar. E eu acho muito interessante, né, essa riqueza de ideias, de propósitos e de discussão, né? Então, é com você. Pois é um debate rico. A gente está ouvindo depoimentos muito vivos de quem vive na nossa cidade e que tem experiências do ponto de vista do aprendizado, né? Os depoimentos são muito importantes e, ao mesmo tempo, a atenção para que a gente tenha uma noção, né, de que a nossa educação, eu já sabia, até porque nós somos jornalistas, que o nosso IDEB caiu nos últimos anos, né, que é preciso acelerar. E aí, o depoimento que as professoras nos dão, a professora Vanessa, por exemplo, né, porque se você não consegue saber que tem um projeto extraordinário como o do Fundeb, e o Fundeb hoje é responsável por R$ 6,00 de cada ação básica do mundo. Então, tem muito dinheiro, e o dinheiro chega nos municípios. Planejamento é o que a gente, né, desses depoimentos que nós ouvimos aí, professor, porque que a educação é um impulso, a educação é quem empurra a sociedade da gente para o bem, para o bem-estar, né, ser livre da ignorância e de uma série de situações. Por isso, eu acho que a aprovação do Fundeb agora, pelo Senado, vai ser muito importante e a gente precisa, né, nas discussões políticas que nós vamos ter daqui para frente, esses depoimentos. Nós não podemos trabalhar desencorajando as professoras, não. As professoras, mais de importante, imprimir, né, para ensinar aquilo que a gente precisa para melhorar a sociedade que a gente, né, tem. Eu fico muito, muito decepcionado, né, com essas políticas educacionais, com um projeto e um programa tão bonito como é o Fundeb, né, e que é preciso que os secretários tenham esse senso de responsabilidade. Aí a professora diz assim, a gente não é mais ouvida
Como é que você pode fazer um governo sem ouvir ajuda, né? Quem lhe proporciona, né, implementar toda essa história da educação, da saúde, da infraestrutura, seja com aqueles que vivem, que repassam para a gente situações que precisam melhorar, porque o dinheiro tem, e esse dinheiro está sendo mal aplicado, por quê? Né? E, do ponto de vista nacional, ouvindo esses depoimentos das nossas professoras, nós precisamos ter realmente, não é, um empenho muito grande de colocar no eixo que melhorar ainda mais a nossa educação básica e todos os níveis. Se você tem um relato extraordinário, né, de dinheiro que chega para o município, se esse dinheiro não está sendo usado, né, no planejamento adequado, que não dê satisfação, porque eu acho o seguinte, a educação, ela só pode avançar, ela só pode ter resultados positivos quando a gente também dá ao cidadão, que é o professor, que é o zelador, que é o diretor, principalmente ao professor, as condições necessárias, entusiasmá-lo, incentivá-lo. Os depoimentos das professoras aqui me deixam muito satisfeito. Por quê? Porque elas vivem. E quando você... isso é uma coisa do diretor, isso é uma coisa do coordenador, mas o professor é que tem o contato, é o que conhece, né? É o que sente, ele está na natureza dentro da sala, ouvindo a espiritualidade de cada aluno. E ele pensa assim, eu posso melhorar a situação das condições. Então, muito rica esse debate e nós estamos anotando tudo. Depois vamos ter reuniões sucessivas para colher mais situações, apresentar um plano na área de educação e dê a educação que o nosso povo e a nossa gente merece mais ainda. Porque as condições têm, o dinheiro tem, a infraestrutura existe, tem todas essas situações que podem melhorar ainda mais, e é exatamente isso que nós vamos discutir. Não adianta fazer promessas que nós não vamos... Até você conversar com os professores e colher deles, né, os resultados que a gente vai colocar, né, na nossa linha e no nosso plano de governo para melhorar nossa educação. Se não tivermos uma educação, a gente não pode ter uma cidade de referência, professor Carlos. Certeza, Vinícius. E esse terceiro e último bloco nosso, ouvir um pouco, né, os nossos internautas, né, interagir um pouco com eles aqui, né, e um já coloca uma pergunta aqui, o seguinte, né, fale um pouco sobre, né, o projeto da Escola Sem Partido, né, na realidade, a antipolítica necessitando da política, né, para aprovar a questão do Fundeb, né, e a questão das negociações, né, dentro do nosso parlamento. Ou seja, como falar da antipolítica necessitando da política e a gente sendo político diariamente, né, para se fazer, né, um processo, né, educativo e que todas realmente sejam, né, um cidadão, né, e que viva bem, né, num ambiente como uma cidade como a nossa aqui, né, Petrolina. E já engatando nessa questão aí do professor, o próprio Vinícius afirmou, né, que do decréscimo aí do indicador, né, da cidade de Petrolina. Será que a nossa cidade avançou nessa questão da educação integral? E aí conecta até com a pergunta do professor sobre a escola sem partido. E a gente faz esse último bloco aí, a ideia era ficar aqui falando 1h30, né, para não cansar nossos internautas, né, tá tendo muita live, né, e aí a gente fecha depois com uma fala final aí de todos, e o debate está muito massa, estou gostando muito. É com você, Mailda. Bom, sobre a Escola Sem Partido, eu fui até uma das vítimas, né, porque minha experiência como professora na educação básica, eu nunca saí da educação básica, e aí, concomitantemente, a educação básica e ensino superior. Mas, por exemplo, a Escola Sem Partido, na verdade, é uma pressão ideológica para que se coloque um tipo de partido, um tipo de ideologia, que é a ideologia conservadora, que não vai permitir que a escola horizontalize
a sua capacidade de diálogo, de debate, dos mais diversos temas. Então, a escola sem partido é um grande retrocesso, né? Eu, por exemplo, quando estava falando de neoliberalismo, que é um dos conteúdos pertinentes à geografia, virou um grande problema, porque os alunos mais ligados a esse governo federal que está aí, o Bolsonaro, eles diziam que esse era um assunto que não era para ser discutido na escola, né? Então, é um grande absurdo, né? Nós somos definitivamente contra esse modelo da escola sem partido, e nós temos que batalhar muito para que essa corrente de pensamento ela não invada a escola, porque é muito perigosa, é de caráter fascista, né? Agora, com relação aos índices de Petrolina, que vem caindo, né, é preciso, então, que a gente tenha um novo modelo de intervenção, de plano municipal de educação. A gente tem que ver como é que está sendo construído esse plano municipal de educação em Petrolina, quais são os seus princípios, quais são os seus valores, e quais são as propostas, porque a gente sabe que tem empresa de fora. Então, quando eu falo em recortes de fora, tanto internacionais como nacionais, eu estou falando que esses recortes de fora, esses comandos, eles comandam o direcionamento da educação, de como a educação ela vai se proceder em nosso município. Então, tem que se tomar muito cuidado com isso. Os índices estão baixando. Então, a gente tem que ver o seguinte: quais são as metodologias, né? Qual é o modelo que está sendo adotado nas escolas? Se a gente tem, no plano municipal de educação, a intencionalidade de aumentar as horas na escola, a educação integral, educação integrada e educação integradora, esse tripé é fundamental, tem que ter no plano municipal de educação, certo? E a gente só vai se fortalecer para, de fato, colocar um plano municipal de educação que tenha a singularidade do município, se a gente não atender aos comandos externos. Quando eu digo isso, eu digo que a gente, primeiro, não tem um projeto de nação. O Brasil não tem um projeto de nação. Se o Brasil não tem projeto de nação, não tem projeto de educação. Não tendo projeto de educação, ele vai ser comandado de fora. E esse governo que está aí, ele se ajoelha para esses comandos. Então, esses comandos, eles vão impactar diretamente no município. Não sejamos ingênuos com relação a isso. Tem também, a gente tem que falar na valorização dos profissionais da educação. O novo Fundeb, ele tem que atender realmente essa valorização, porque desde que eu comecei como profissional, que a nossa situação como trabalhador da educação, ela é precária e precarizada. Então, ou se tem uma política específica para professoras e professores nesse país, uma política que valorize, que comece valorizando, sim, pelo salário, que comece valorizando pelos seus instrumentos de trabalho, pelo seu tempo pedagógico que nós temos que ter, ou então a educação ela não vai avançar, de forma alguma ela vai avançar. Então, tem que ter política específica, não só para professoras e professores, como para todos os trabalhadores em educação, certo? E aí eu quero só salientar uma especificidade, porque o novo Fundeb ele vai atender também a multiprofissionais na escola. Então, a gente vai ter um leque aí, vai garantir que tem assistência social, que tem psicólogo, porque a gente estava aí, estava para ser votado, né, a extinção desses profissionais da educação na escola. Então, quanto mais profissional, quanto mais diversidade de olhares a gente tiver na escola, mais fortalecimento dessa escola, do projeto político-pedagógico da escola a gente vai ter, certo? Pronto. Lembrando que toda quarta em Movimento 65. Essa é a ideia nossa de promover esses debates, né, com temáticas relacionadas a mulheres, empregabilidade, aos direitos, a questão do desemprego. Então, assim, dizer que o Movimento 65 ele é extremamente diverso, né? Nós temos aí vários pré-candidatos, né, representando as mais esferas da sociedade daqui de Petrolina. Então, a ideia é promover sempre esses debates, né, para que a gente, de fato, demonstre que nós temos um projeto, né, nós temos um projeto para a cidade de Petrolina, e o que é muito importante a gente debater, né, a gente inaugurar essas prévias aqui para alimentar a consciência, né, do nosso eleitor, né. É com você agora, Vanessa, eu abro aí para você já comentar e a gente vai proseando, né, a prosa é longa.
Bom, a prosa é longa e necessária, Wagner. Eu gosto de pensar que o problema da escola não será resolvido com escola sem partido. O problema da escola é qual é o governante, quem é o ente público que vai querer tomar o partido da escola, né? Quando eu digo isso, é porque é o seguinte, a gente tem que compreender o processo de educação como um processo de construção. E esse processo de construção, ele dialoga com tempo e espaço. Então, o processo educacional hoje, ele tem relação com o mundo de hoje. A gente costuma fazer muito o seguinte, no meu tempo, a educação era assim, era assado. Mas naquele tempo, o avanço tecnológico, a construção social era outro. Era totalmente diferente do de hoje. Então, a ideia de escola sem partido, ela nasce a partir da ideia de negação de temas que são temas importantes. Gênero é um tema importante, tem que ser discutido, gente. As mulheres estão morrendo em casa. Né? A gente viu um aumento alarmante de casos de violência doméstica agora durante a quarentena. Então, é um tema que tem que ser debatido. Não dá para negar, como a gente negava antigamente, dizer, não, isso é assim, porque não, né? Briga de mulher não se mete a colher. A questão das diferentes sexualidades tem que ser debatida. A questão de como a sociedade se organiza tem que ser debatida. A educação mudou. É a mesma coisa dizer o seguinte, não vou mexer com tecnologia hoje, porque antigamente não se mexia, e a educação boa era antigamente, a de hoje não é. Então, a gente não pode negar o tempo e o espaço e os seus avanços. Né? Então, o problema da escola não é a escola sem partido, porque o processo da educação é um processo político, essencialmente político. Tudo que é coletivo é político. Educação também é. Tá? E a escola tem que ser garantida de um espaço democrático. Esse é um ponto central. E num espaço democrático, as pessoas discutem pontos de vista diferentes. Isso não é doutrinação, é democracia. Democracia é um direito do cidadão, inclusive do cidadão em formação. Né? Quando a gente estava falando, Mailda falando um pouquinho sobre a valorização do professor, as pessoas vinculam automaticamente a ideia de salário. Valorização vai muito além de salário. O professor é uma das categorias que está constantemente em processo de formação. E essa formação tem que ser garantida e qualificada, inclusive para que eu, como professora, saiba pensar esse novo cenário que eu estou vendo na educação e quais são as perspectivas pedagógicas para a gente conseguir garantir uma educação de qualidade, uma educação que emancipe os sujeitos, que os torne autônomos, né, nas mais diversas áreas da vida. Então, quando a gente fala sobre os índices em Petrolina, não só em Petrolina, o que me preocupa muito é o seguinte, índice é um parâmetro nacional e internacional, Mailda falou um pouco sobre o PISA, enfim. Mas índice não é o que se resume à educação. Nós temos que pensar o seguinte, o aluno da educação fundamental, que saiu da escola municipal, quando ele chega na escola do Estado, como é que está realmente o nível desse aluno, do ponto de vista de aprendizagem? Ele consegue, né, alcançar o que ele tem que alcançar nessa outra etapa? Ou o que acontece muito em muitos lugares, e Petrolina não é exceção, a gente cria cada vez mais uma geração de analfabetos funcionais, de pessoas que conseguem ler o texto, mas que não conseguem interpretar o que está acontecendo. Então, quando a gente vai pensar em um projeto de educação, a gente tem que pensar em que qualidade de educação é essa. Eu não quero só fazer o menino ler o texto. Eu quero que ele leia a sociedade, eu quero que ele leia o mundo que ele está vivenciando. E para ler esse mundo, ele tem que ter, sim, um debate democrático, plural, e o gestor público, ele tem que entender que ele não tem que pensar somente em índice. Educação não pode se resumir a um número. Educação é um processo muito maior do que um número. Você tem que entender o que é que de fato é objetivo e o que de fato é a prioridade. E aí, somente quando você discutir isso, e aí acho que essa proposta do Movimento 65, ela é inovadora, Vinícius, porque é o seguinte, a gente não está discutindo aqui, não é uma proposta de uma pré-candidatura de um sujeito. A gente está discutindo aqui uma proposta de uma pré-candidatura que entenda os pontos que são cruciais da sociedade, que discuta eles com quem os vivencia e que, a partir daí, pense em soluções. A construção de um projeto de fato de gestão, ele tem que ter esse princípio. Inclusive, o princípio da democracia de ouvir. Né? Não é a democracia pura e simplesmente do voto, mas a democracia da construção. Nós estamos construindo um projeto de cidade. Ele é plural, ele é amplo, ele é coletivo. E é assim também que ele tem que ser construído.
ouvir e dialogar. E agora já passo logo agora para a prosa aí da professora Magda. Nossa, ficou difícil agora para mim, né? Porque Maelda falou um pouquinho do que eu queria falar, a Vanessa completou. Acabou-se. Falar depois delas duas está complicado. Mas aí eu queria ressaltar alguns pontos da fala delas duas mesmo, e trazer bem aqui para a nossa realidade aqui de Petrolina, né? O primeiro ponto que eu quero ressaltar aqui, que eu estava até anotando quando elas duas estavam falando, né? Porque eu não vou nem falar na questão de escola sem partido, porque não existe escola que seja... quando a gente fala... O que é que se entende por escola de partido? Qual é o projeto de escola sem partido? Eu acho que não existe esse projeto de escola sem partido. Existe um projeto de escola sem política. Existe um projeto de escola sem política. E é um projeto inconcebível. É um projeto inconcebível. Nunca vai existir uma escola apolítica. A escola é um espaço político, como Vanessa falou, né? Então, eu não vou nem me alongar nisso, porque é uma proposta inconcebível, uma proposta que não existe, tá? Até porque ela é mal construída, porque quando você vai ler a proposta de escola sem partido, você vê que não é não é uma proposta de escola sem partido, é uma escola que seja apolítica, e isso é um projeto inconcebível, certo? Então, o ponto que eu queria frisar aqui foram dois pontos importantes, que quando o professor Wagner falou aí na questão de escola de tempo integral, e aí as meninas tocaram um ponto que foi a educação integral. Então, a educação integral, ela traz conteúdos, mas ela também traz o social, ela também traz o político. Então, essa é a educação integral. Então, quando a gente fala educação em tempo integral, a gente não está contando só o tempo, a gente está contando tudo o que é estudado. Eu estou numa escola de tempo integral, quando a gente olha a proposta da escola de tempo integral, a gente sofre, a gente sente a dificuldade de implementar essa proposta aqui em Petrolina. A gente sente a dificuldade. É uma dificuldade muito grande. Para você ter uma ideia, ano passado, nós fomos tidos como professores brigões, porque a gente queria implementar a política como ela foi trazida, como ela foi apresentada para nós. A gente queria apresentar a proposta, aliás, a política não, desculpa, a proposta de educação integral, como ela foi trazida para nós, que é baseada em Antônio Carlos Gomes da Costa, que é baseada em Paulo Freire, que é baseada em Anísio Teixeira. Então, essa proposta a gente queria implementar de verdade na escola, sabe? Trabalhar mesmo a educação integral. E foi muito difícil. Foi muito difícil. A gente até hoje não conseguiu implementar a proposta na íntegra. E a luta, os professores lutando para implementar, veja. Né? Então, depois a gente pode falar um ponto específico disso, eu acho um ponto muito importante, porque foi um projeto que gerou custo para a Petrolina, tá? Por conta do programa que implementou, que é o CE. Então, a gente tem que debater muito isso, certo? Mas, assim, eu queria voltar ao ponto também que foi falado aí da questão da valorização. Como Vanessa falou, vai muito além do salário. E eu coloco um ponto aí. Quando eu falo da gerência da gestão, da verba do Fundeb e a valorização dos profissionais. Então, como você tem em Petrolina uma equipe que é referência para as outras cidades, mas você coloca na formação um programa vindo de fora, que não conhece a realidade da escola, que não conhece a realidade de Petrolina, das escolas de Petrolina, tá? Então, a gente tem que entender que isso também é valorização. Você valorizar os profissionais que você tem. Durante muito tempo, eu fui rechaçada porque eu, como doutora, estando numa escola pública básica, é perca de tempo. Eu perdi meu tempo fazendo doutorado. É isso que os governantes pensam. É isso que as pessoas pensam. Ou então, sabe o que eu já ouvi? Sabe o que eu já ouvi? De colegas que, infelizmente, estão na educação, mas não sabem o que é educação. Eu ouvi de colegas dizer assim, olha, ela nem conseguiu o que ela queria, porque ela se formou doutora e continua sendo funcionária pública municipal.
gostaria de dizer que eu estou aqui por escolha, porque eu tenho uma luta a travar. Tá? As minhas filhas são usuárias, sim. Elas estudam em escola pública municipal. E eu luto por uma educação de qualidade. Não só para mim, não só para as minhas filhas. Eu luto pela valorização dos profissionais, não só por mim. Eu já recebo como doutora no município. Eu tive que travar uma luta para receber como doutora no município de Petrolina. Eu recebo. Mas muitos colegas estão aí, com mestrado terminado, lutando para receber enquanto mestres e não conseguem. Então, a valorização, ela vai muito além. Ela vai pelas condições de trabalho, e ela vai também pelo reconhecimento. Porque fala-se muito em meritocracia, em você pegar o índice, como Vanessa falou aí, você pega o índice, desculpa, Wagner, eu vou passar um pouquinho o meu tempo, mas eu preciso falar o que está aqui na minha garganta, tá? Então, você pegar o índice, e você, o índice mais alto, então, você vai ter, como foi muito tempo, teve um programa em Petrolina, que as escolas com índice mais alto recebiam dinheiro. Mas como é que se pode pensar que escolas que tiveram índice mais alto, tá? Elas vão receber mais investimento, porque elas tiveram índice mais alto. Poxa, quem precisa de mais investimento é quem teve um índice mais baixo. Quem precisa de mais condições adequadas de trabalho é quem não tem. Então, não existe você querer fazer meritocracia se você não dá condições iguais. Se você não tem justiça. Então, não existe essa questão de meritocracia, tá? Isso é aumentar a injustiça social que tem nas escolas, certo? E o outro ponto que eu queria é que, quando começa a falar em projeto, poxa, isso muito, muito me alegra. Porque o que a gente tem que trabalhar realmente não é pensar só no candidato, eu vou votar naquele candidato, tá? Porque aquele candidato é daquele partido. Aquele candidato tem, junto com outros candidatos que lhe são afins, um projeto político de gestão democrática, um projeto político de valorização dos profissionais. E aí você coloca a valorização em todos os seus níveis. Eu fico olhando os professores de educação de AE, né, atendimento educacional especializado das escolas de Petrolina, são altamente desvalorizados. É uma coisa que eu vou falar sempre, eu tenho uma filha autista. Tá? Até me emociona. Porque a gente vê os profissionais, a gente tem em Petrolina profissionais excelentes, que são desvalorizados, que têm uma sobrecarga de trabalho. E que ainda escutam dizer que estão no AE porque querem facilidade. Porque não querem pegar uma sala de aula com 40, 50 alunos. Esses profissionais têm um trabalho tremendo. E eles se desdobram para atender essas crianças que têm necessidades específicas. Porque Petrolina não tem recursos suficientes. Não tem. Então, são muitas coisas que a gente tem que parar para pensar. E aí, Vinícius, a gente está pronto para construir uma proposta de governo, tá? Que realmente fortaleça essa questão da participação, a gestão democrática, a valorização dos profissionais da educação, com formação continuada adequada, com condições adequadas de trabalho. É para isso que a verba vem, e é assim que ela deve ser gerida, de maneira adequada, tá? Essa é a minha fala. Desculpa, tá? Por ter passado do tempo. Tá sem som, Wagner. Tá sem som. A emoção é que nos move. Parabéns aí pela sua fala. Eu já passo logo para Socorro. Vai lá, Socorro. Bem, aí todo mundo... Eu tenho duas pautas aí, né? Que é a escola sem partido e a valorização dos profissionais. Eu sou muito pragmática, né? E como a minha vida, ela se pautou muito na luta por um plano de carreira, né? Um plano salarial, eu vou pontuar que a valorização dos profissionais eles está para além do salário, é claro, mas o salário é fundamental. E eu tive a alegria já de discutir um pouco com o Vinícius a respeito da nossa experiência, né, do PCdoB no Maranhão, porque essa é a mais rica do Brasil.
Nós temos um governador, você chega no Maranhão e pergunta a um profissional da educação como é a educação. O Flávio Dino, em 2014, não tinha nenhuma escola de tempo integral e com a concepção que Mailda colocou muito bem aí, que vai além do integral, no que se refere ao tempo, para o integralizado, no que se refere a uma proposta também filosófica, etc. Mas o Flávio Dino hoje tem 74 escolas de tempo integral no Maranhão e vai projetando para aumentar esse número. Agora, o que eu quero frisar aqui, Vinícius de Santana, eu acho que você vai querer copiar, porque se você perguntar a um professor de Petrolina, de qualquer lugar do Brasil, onde ele queria lecionar, ele vai dizer no Maranhão, porque lá o Fundeb ele é integralmente do salário dos profissionais. E o piso salarial dos profissionais do Maranhão, da educação do Maranhão, é mais do que o dobro do piso salarial do Bolsonaro. Então, isso também é valorizar os professores. E vou dizer a você, como sua potencial eleitora, obviamente, que você é um candidato, é um pré-candidato muito potente, e especialmente pelo fato de você estar discutindo essa proposta com essa dedicação, você vem se dedicando a pesquisar. É claro que você já se apropriou de muitas informações importantíssimas, mas eu vou dizer uma coisa a você: se tem uma pauta que eu vou pegar no seu pé, é você copiar as políticas públicas educacionais do Maranhão, porque o Fundeb do Maranhão é todo para pagar salário de professor. Então, o professor que ganha menos no Maranhão ganha R$ 6.358. Esse é o piso salarial do Maranhão, tá? Então, governadores e prefeitos do mundo, presta atenção no Maranhão, porque o PCdoB está dando um show de educação no Maranhão, tá? E sobre a escola sem partido, é importante dizer que a escola sem partido, quem diz que a escola é para ser sem partido, diz isso tomando partido de uma ideia, ou seja, é um partido, é uma movimentação que começou em 2004 ainda, e não passou no Congresso, não deu certo, só que as ideias permeiam, né, a gente. Porque a nossa movimentação, Vinícius de Santana, nessa luta pela democracia, diz que a escola tem que ser sem mordaça, porque a escola sem partido quer filmar os professores dando aula, quer instaurar a violência. A escola sem partido não quer discutir sobre os nossos corpos. E eu me recordo muito bem, para finalizar, que nós estávamos em um debate onde a pessoa que discutia a escola sem partido não trazia à tona os dados que são os mais esdrúxulos, né, estarrecedores, por exemplo, que diz respeito ao abuso sexual de crianças. Eu me recordo que o governo fascista, né, miliciano de Bolsonaro, ele dizia que não é para quem discute a sexualidade das crianças, é a família, ele dizia isso. Imediatamente nós apresentamos um dado que o abuso sexual de crianças é causado principalmente na família pelo pai ou padrasto, ou seja, quem tem que discutir os corpos de uma perspectiva científica é a escola. Então, a escola sem partido nega, né, a existência de conhecimentos que dão às crianças, ao corpo docente que nós vamos encarar aí futuramente nessa cidade, que elas precisam aprender a se proteger. E a escola sem partido não protege. A escola sem partido, ela é o obscurantismo, ela é a retomada do medievalismo, do que há de mais atrasado. Eu acho que essa movimentação da escola sem mordaça vem dando uma resposta bem clara do que é que nós pensamos sobre a escola sem partido. Uma escola sem mordaça, sim. No Movimento 65, a escola é democrática e a valorização do profissional se dá pelo salário também. Vinícius, o Fundeb, todo para a educação, é um caso a se pensar, ou não é, né? Fica aí o desafio para você, como um futuro prefeito da nossa cidade. É com você, Vinícius. As mulheres aqui arretadas, aqui, botando a lenhar aqui na temática. Alô, Vinícius, está nos ouvindo?
um debate rico e os depoimentos são muito importantes porque eles são de conhecimento de causa. Está ouvindo? Tá me ouvindo aí agora? Ok, Tá bem Vinícius. agora? Ok, estamos. Pois é, o professor que vive no processo, ok? Posso falar? Pronto. Professor que vive no processo, dentro da sala de aula, né? Ele que sonha, que tem, acima de tudo, uma dedicação. Olha, conheço muitos professores. Eu servi há 4 vezes a governos em Petrolina, fui secretário de desenvolvimento, trabalhamos juntos. Fui secretário de Cultura, fui secretário de Esportes, fui secretário de Imprensa, fui uma série de secretários. Mas dentro do governo, eu tinha um processo de entendimento muito. Quando eu cheguei na primeira secretaria, encontrei uma turma grande, e eu olhava assim, eu vou perguntar se ele votou no meu candidato ou não. Ele é o servidor municipal, e é com ele que eu vou, né, trabalhar. Fui, apresentei, fiz reuniões sucessivas, coloquei o nosso plano, e aí, mas fulano, você vai trabalhar com aquela pessoa que foi do outro governo? Eu não sei. Eu sei que eu trabalhei com todos e trabalhei bem. Quando você ouve, né, as professoras, que elas vivem, né? Quero dizer a vocês, professoras, que a educação incomoda. A educação incomoda. Porque tem, sim, todo um processo de entendimento e tem a liberdade de expressão dos professores. Eu tive a oportunidade, né, na própria Secretaria Municipal do município, conversar com muitas professoras quando eu servia aos governos e eu ouvia depoimentos tristes de dizer assim, Vinícius, eu me preparei para fazer um grande da secretaria. Secretária que veio de fora, que trouxe outras ideias e taranã, e começa a pegar no nosso pé. Isso é ruim, porque você não anda com a sua educação. Ou você tem um time azeitado, ou um time que comungue, né, dentro daquilo que a discussão favoreceu. E aí a história da democracia, ou a gente não anda. Os dramas são as na secretaria e que nos faz valorizar, né, desse debate. E essa história sem partido, escola sem partido, a gente não sabe nem se o governo que está aí está andando, né, no aspecto educacional, porque é um governo que já vai com o 3º ministro, que ainda também não conseguiu nem andar, nem dar passos, você se decepciona. Né? Por quê? Porque a educação, se você não tiver uma condução, se você não tiver alguém, ninguém faz nada sozinho, professoras. Ninguém. Se você tem um time de que possa ouvir, e não adianta ditar, né? Porque a experiência, eu sempre dizia na secretaria, sou passageiro, sou nomeado, o professor fez o concurso, está lá, ele tem muito mais visão do que a gente. Não impor um sistema para dizer, olha, Vinícius passou na secretaria e... A discussão tem que ser com quem vive permanentemente, todo dia na sala de aula, ministrando e sabendo a condução, porque o professor sabe, né, do aluno que está ali alegre, do aluno que está triste, do aluno que sabe que teve problemas em casa, etc. É professor, é mãe, é pai, e por aí vai. Portanto, eu acho que essa discussão é muito boa, tá certo? Nós precisamos sentar depois, porque é preciso colocar isso no papel e colocar em prática. E dizer a você, certeza absoluta, eu não sei fazer nada sem ouvir as partes que nos interessam do ponto de vista do que vai ser oferecido para a comunidade, porque o serviço público é assim. Não adianta você querer ditar, não adianta você achar que você é melhor, está mais preparado. Eu não tenho problema, né, em conhecimento, e não tem problema. Se sou pós-graduado, sou formado,
Mas isso nada vale se a gente não tiver o entendimento, não souber tocar, né, as coisas dentro do parâmetro que é para ser feito. Está aí o Fundeb. O Fundeb, esse Fundeb é uma na educação do país. Alô, Vinícius, está com um probleminha de som aí. Né? Sem valorizados do ponto de vista. Acho que o Vinícius está com problema no som dele lá, né? Mas a gente avança aqui, hein? Aqui é em movimento 65, é em movimento, né? E eu já passo agora aqui para. Nós estamos aqui a 1h31, né, nesse debate sobre a questão do Fundeb, né, conquista da educação. Né? Eu gostaria já de voltar e 1 minuto para cada um fazer suas considerações finais aí, né? E depois a gente pode voltar a discutir isso aí em um outro momento, né? Percebo que o debate ele é rico, ele é sempre insuficiente. E essa história. Olha, voltando aí. Tá bom agora? Agora estamos te ouvindo. Então, o que eu queria dizer é o seguinte: essa discussão, escola pública, essa história sem partido, e, minha gente, isso é Lorota Esporte Clube, tá certo? Isso é Esporte Clube. Quem está no governo pode fazer o que quiser. Os documentos, tem o que professor, e você já tem dificuldade, né? Pronto, o som dele está falhando um pouco, né? As questões da internet de conexão, todo mundo passa por isso. Mas podemos voltar aí com você, Maelo, dar andamento, e ele volta finalizando aí, ok, Vinícius? Vai lá, com você então. Deixa eu abrir seu microfone aqui, já lá. Está aberto seu microfone, pronto. Que pena que o tempo é tão curto, não é? Para a gente falar sobre tantas questões do próprio Fundeb, o novo Fundeb. Tem muito que falar que a gente não teve aqui a oportunidade, infelizmente. Mas eu vou corroborar com o Vanessa sobre essa questão de um movimento coletivo. Eu acho importante a gente colocar aqui que nós somos do Movimento 65, que tem um projeto de educação democrática, que tem um projeto que não atende a essas questões mais liberais, de meritocracia, de indutor educacional, que está presente no Fundeb, porque tem agentes dentro do Congresso que fazem a política de setores financeiros nacionais e internacionais. A gente teria que ter um tempo para falar mais sobre isso, mas é importante dizer que houve avanço muito grande no Fundeb, no sentido que ele vai tirar do subfinanciamento no país 46% dos municípios, e aí vai existir um índice de vulnerabilidade social do Fundeb que vai priorizar primeiro, os recursos vão chegar nesses lugares mais carentes, mais desiguais. Então, vai mexer com a estrutura social do nosso país, não vai mudar como nós queremos que mude, mas é um grande avanço. Então, são muitas as questões, essa questão de meritocracia, os índices que são fixados em avaliação e não em processo, e é por isso que a gente tem que falar na ideologia liberal, ultraliberal, e os agentes que estão formando essas questões, para que a gente, de fato, possa fazer na política municipal, no município, no recorte municipal, uma proposta de educação que seja correspondente aos nossos princípios e aos nossos valores de educação, de igualdade, de universalização, de um projeto político-pedagógico que escute, como o Vinícius falou, que ninguém faz nada sozinho, então a gente tem que escutar todos os envolvidos, todas as envolvidas nesse processo. Então, tem muito mais a falar sobre o Fundeb, infelizmente o tempo foi muito curto, mas eu quero agradecer essa oportunidade de estar aqui junto com vocês, Movimento 65,
trabalhar a temática que é tão cara para nós, que somos professores da educação, profissionais da educação. Então, muito obrigada a você, muito obrigada a Petrolina, que vai nos ouvir depois, eu espero, né? E que junte-se a nós nesse caminho, nesse processo. Lembrando que nós criamos aí um canal no YouTube. Se inscrevam, convide os seus amigos e colegas, e a ideia é colocar todos esses vídeos lá no YouTube, né, para servir enquanto propósito de discussão aí no futuro, né, com as temáticas que a gente vai estar debatendo. Vanessa, é com você, um minutinho. Bom, eu queria agradecer por esse debate maravilhoso, né, essa oportunidade incrível de conversar com tanta gente que são referências para mim, né, nesse processo de educação que eu conheci desde o movimento estudantil e que até hoje ainda são referências, porque são pessoas realmente preocupadas com a qualidade da educação. E aí eu queria trazer 3 pontinhos básicos, que eu acho que quando a gente vai pensar na educação, especialmente num recorte de município, a gente tem que levar em consideração. Foi uma questão que Magda até colocou. Existe uma falsa ideia de que a educação, professores com qualificação acadêmica maior, só são bons para a universidade. Não são. O meu aluno da educação infantil, do fundamental, também tem direito a ter um professor com o maior nível de qualificação possível. Então, entender esses profissionais com mestrado, com doutorado, nessas etapas iniciais da educação e valorizá-los é importante, sim. É dar ao meu aluno, desde da sua primeira fase educacional, o direito a ter um profissional muito qualificado. Isso é importante, sim. A segunda questão é que a educação se relaciona com o contexto. Então, não dá para fazer um modelo educacional para Petrolina pensando no modelo educacional de São Paulo. Eu tenho que pensar a educação de Petrolina com as características, com as formas, com as realidades e as linguagens de Petrolina. Então, pensar uma educação contextualizada é importante, sim. Um processo de educação para o município tem que pensar na contextualização com esses sujeitos que estão ali. Com certeza, é fundamental. E a terceira questão é a questão do equilíbrio. Não dá para eu entender que eu tenho que ter um ponto de referência na rede que é diferente das outras escolas. Eu tenho que pensar a educação para um menino que mora na Areia Branca e para um menino que mora no Mandacaru. Eu não posso fazer um projeto de educação que beneficie o menino que está localizado no ponto A da cidade e que no ponto B não seja também pensado de forma emancipatória. Então, um projeto de educação ele tem que pensar essas questões. A valorização do profissional, que também é a valorização da educação, porque o profissional mais qualificado, ele entende melhor seus processos pedagógicos, ele entende melhor o seu público com o qual ele lida todos os dias e ele desenvolve um projeto melhor, um trabalho melhor. Pensar contexto, porque quando o aluno faz parte de um contexto e ele vivencia na sua educação esse processo de análise do contexto, ele faz leitura de mundo, né? Com propriedade dessa leitura de mundo. Então, a educação contextualizada é importante, sim, e entender também que o processo educacional não pode ser um processo excludente, como tudo já é na sociedade. Nós temos uma sociedade que nós temos a diferença de classe, faz com que em todos os processos existe um grau de exclusão de determinadas camadas sociais. A educação não pode ser pautada por um modelo como esse. E eu acho que é uma obrigação do Movimento 65, já que se propõe a pensar a cidade na sua integralidade, entender também que nesse processo educacional ele tem que ser pautado por pontos como esse. Acho que é um debate importante, é um ponto de partida importante, tem muita coisa para ser falada ainda, né? A gente começa falando do Fundeb e vai falando sobre qualidade da educação como um todo, né? Mas é isso, obrigada, desculpa aí por me estender. Pronto, gente, é maravilha, coisa boa, né? Ó, Magda, eu já passo logo para você, para a gente ganhando tempo aqui, hein? Bora lá, então. Primeiro eu queria agradecer aos meus colegas que assistiram aí, né, essa live, né? Queria mandar um beijo muito grande para a Lucimar, para Socorro Gomes, para a Sandra, né, Sandrinha Barbosa, são colegas que sempre estão aí acompanhando o debate, né, o nosso debate. E dizer assim, Maelda, que quando você fala do Plano Municipal de Educação, só para vocês terem uma ideia, o nosso Plano Municipal de Educação de Petrolina, ele foi construído, né? A gente fez várias conferências regionais, né? Em cada localidade, na localidade Ribeirinha, Sequeiro, a gente foi escolhendo os polos, então ele foi amplamente discutido com os profissionais da educação, tá? E esse plano tão democrático, tão construído coletivamente, né? De maneira tão democrática, ele traz elementos importantíssimos. Para vocês terem uma ideia, a gente recebeu um prêmio internacional da Organização das Nações Unidas no combate à desertificação
por conta das políticas públicas de valorização dos profissionais da educação que estão incluídas nesse plano. Justamente por conta disso, porque tem o eixo educação, né? Eles fazem uma premiação, eu não sei se ainda existe esse prêmio, eu sei que no ano de 2015 esse plano existia, e eu fui a Brasília receber esse prêmio. Então, assim, a gente tem instrumentos em Petrolina que são importantíssimos e que estão parados, que estão engavetados. A gente precisa botar isso para funcionar. E aí eu conto com você, Vinícius de Santana, quando estiver lá na frente, quando estiver lá na prefeitura, para poder ouvir esses profissionais, desengavetar esses documentos e implementar essas políticas públicas que em Petrolina já existem, tá? Então, é isso, vamos lá. Movimento 65 tem projeto, Movimento 65 está disposto a botar esses projetos para funcionar e a gente conta com vocês aí. Pronto, vamos Obrigada, passar gente. agora aqui. Só para o Vinícius ter que acertar a sua câmera que está na horizontal. Nosso prefeito tem que ver. Isso, acertar aí. Horizontal, Vinícius. Alô, Vinícius, está nos ouvindo? Passa logo para Socorro aqui, deixa você falando, Socorro. Vai lá. Primeiro, Wagner, dizer que você é um excelente mediador, porque tem uma compreensão muito profunda, né, dos propósitos nossos, né, uma pessoa realmente ímpar nessa movimentação de nos apresentar, de apresentar nossas ideias. E nós que estamos discutindo, eu acho que estamos na frente, né, porque ainda não vimos nenhum segmento político aqui discutir os conteúdos que nós discutimos, a disponibilização de cursos importantíssimos para as pessoas que querem enfrentar essa batalha política eleitoral, organizando em ideias o que é uma cidade democrática, né? O que é uma cidade mais humana, é isso que a gente propõe para Petrolina. Uma cidade que, como diz a Imailda no poema que ela retoma de Miró, nós não queremos virar cimento, né? Tijolo por tijolo, até virar cimento. Uma cidade que transcenda a simples tarefa de pavimentar e pavimentar. O que nós queremos é pavimentar caminhos que nos tornem mais humanizados, que valorizem as individualidades e, para nós, valorizar a educação, ter educação como prioridade, Vinícius, como você já bem gosta de dizer, né? Não é a prioridade só no discurso, não, é no fazer cotidiano, porque quem quer uma cidade verdadeiramente desenvolvida, precisa dar um foco, dar uma luz especial às políticas públicas de educação. A Magda retoma aí uma movimentação muito interessante que nós fizemos. Eu rememorei aqui que eu fazia parte do Conselho Estadual, do Conselho Municipal de Educação. Também tive, Magda, esse privilégio, né, de percorrer aí o interior e tudo nesse debate riquíssimo, nessa cidade tão linda, de uma gente tão trabalhadora, de gente batalhadora. Afinal, quem ergue essa cidade historicamente é o povo petrolinense, é a nossa gente, que diariamente acorda cedo e vai à labuta, né? E agora enfrentando essa pandemia bolsonárica, porque a gente enfrenta um vírus e um governo federal incompetente, um governo fascista, um governo miliciano, um governo que não trabalha em favor dos brasileiros, que destrói a nação diariamente, que todo dia toma uma medida para poder tirar da gente os direitos mais caros que nós conquistamos até agora. Coisas importantes que não falamos sobre o Fundeb, porque numa live isso é impossível mesmo, né? Foram coisas importantes que nós deixamos de falar, como o custo aluno qualidade, que vai agora a pauta, e aí isso vai ter assim o olho grande, né, dos representantes dos banqueiros. Afinal, o ministro da Economia, o sonho dele é tirar o Estado de tudo que a gente sonha, e agora a gente viu a importância que o Estado tem na hora de uma pandemia, como foi importante o SUS. Nessa pandemia foi super importante a sociedade entender a importância de um professor, de uma professora, como faz falta uma professora no cotidiano dos filhos da gente, né? Então, a escola é isso, a escola é o que diariamente as famílias, né, organizam seus filhos, as fardas, o material escolar, e eles vão para a escola. Ali é um lugar de interação, ali é um lugar onde projetos de vida são construídos, sonhos são sonhados.
E é isso que a gente quer na nossa Petrolina, que a gente trabalhadora, as crianças, as mulheres, a juventude, toda essa diversidade, tenha a oportunidade também de sonhar, né? De a gente ter... E por fim, dizer que nós vamos viver um momento especial da vida do povo brasileiro, que são as eleições municipais, e que muita gente, Vinícius, vai precisar compreender que há uma ligação imediata, uma ligação direta do projeto municipal com o futuro do Brasil. Bolsonaro é candidato à reeleição e nós não desejamos essa catástrofe, esse desastre para o Brasil. Por isso, é preciso que nós entendamos que os candidatos de Bolsonaro não podem ganhar essa eleição sob pena de fortalecer Bolsonaro e tê-lo novamente como presidente. Por mais que um candidato a prefeito ou um candidato à reeleição se apresente como alguém simpático, alguém bonito, né? Alguém que trabalha tanto com pavimentação, o que nós queremos é mais que isso. Nós queremos a valorização do povo trabalhador, uma cidade desenvolvida, uma cidade onde as pessoas sejam enxergadas como gente, uma cidade que apresente alternativas de trabalho para o seu povo, que respeite as mulheres, as crianças, que respeite as pessoas idosas. Portanto, quem é que apresenta as formas estruturantes de consolidar isso que a gente sonha? A educação. Então, eu desejo a Vinícius de Santana que ele é esse batalhador histórico, né, que eu já conheço, afinal, eu fui secretária de Cultura, ele era também secretário na época, e nós fazíamos uma dobradinha em o tempo em que a cidade mais viu a cultura florescer. Isso foi graças ao trabalho conjunto que eu fiz com o Vinícius, e ele sempre é essa pessoa solícita, que está ali sempre desejando o bem do nosso povo, né, Vinícius? Então, é assim que ele trata a gente, né, o vocativo principal dele, oi, meu bem. Então, que a cidade de Petrolina, Vinícius, seja o seu bem e que a educação seja o seu bem maior, porque nós estamos aqui para lhe apoiar, né, e dizer que você é um pré-candidato, porque eu tenho, assim, não só esse carinho de amiga, mas sabendo que você é uma potência política, é uma potência humana. Então, viva a Petrolina e viva a luta do Movimento 65. O PCdoB está aqui para dizer em alto e bom tom: nós podemos. Pronto. Lembrando a todos aí, a todas, que essa nossa live vai estar disponível aí nas redes sociais, né? No YouTube, nosso canal no YouTube. A gente vai compartilhar aí com os Facebooks aí dos vários colegas aí do Movimento 65. E lembrando que, antes de passar a palavra para Vinícius finalizar, viu, Vinícius? Lembrando que a ideia é toda quarta em Movimento 65. E debater temas relacionados à economia, à saúde, à educação. Já vi que a educação aqui tem pano para manga, hein? Tem pano aí para mais ou menos umas 2 ou 3 lives aí relacionadas à temática educação, que é bastante, né, importante. Então, eu já passei, eu gostaria de agradecer, né, a professora Maelda, a Vanessa, a professora Socorro e a professora Magda. Dizer que eu vou dormir hoje bem reflexivo e pensativo, né, nas ideias que nós trocamos hoje aqui, né? Parabéns aí para vocês pelo conteúdo de alta qualidade aí que vocês nos proporcionou. E eu já passo a palavra aí para Vinícius, né? Fazer as suas considerações. Pois é. Tá ouvindo aí? Tá chegando direitinho? Beleza. Eu quero agradecer, né, cada palavra que foi colocada aqui pelas professoras, porque eu sempre disse a meus filhos e aos meus amigos que a professora é quem conduz todo o processo de entendimento com a família, com as pessoas, porque ela ensina, ela transfere conhecimento. Isso é muito bonito. E eu tenho um carinho muito grande pelas professoras, porque eu acho que elas fazem o diferencial em todos os sentidos, tá certo? Por isso eu acho que a gente precisa não só colocar os is em seus devidos lugares, né? Fazer um chamamento e uma convocação. Eu não posso, né, discutir educação, porque eu acho. Esse achismo acaba com o nosso país. Toda autoridade diz, eu acho, eu só posso discutir educação com os professores de educação.
Eles é que conhecem os sentimentos, eles é que conhecem os problemas, eles é quem sabe, né, nos direcionar. Eu sou o prefeito, você é o gestor, mas eu preciso de uma equipe gigante que me possa orientar, que me possa dizer, que me possa colocar situações diferenciadas. É muito bom. Até eu digo isso porque eu sempre fui pessoa de grupo. Eu gosto de ouvir. Não tem coisa melhor do que você ouvir, porque você chega em casa e vai fazer uma reflexão. Será que Maelda estava certa? Será que a professora Vanessa estava certa? O que Magna disse ali? Então, você reflete. O que Socorro Lacerda colocou, você reflete. Meus amigos, minhas amigas, professores, quem está nos assistindo, nós temos que ter esse poder. O poder de ouvir, o poder de discutir, o poder, não é, às vezes, até de dizer que não, isso não está certo, não, me prove. Esse aqui é a máxima da discussão. Saber. Depois, as discussões não são nossas. Nós estamos discutindo uma cidade. Nós estamos discutindo um país. Né? Não é eu acho nem firmar a minha condição de prefeito ou lá que seja. Queria dizer que nós falamos sobre as escolas de tempo integral. Em 85 eu fiz uma viagem, eu fui o presidente do PDT aqui em Petrolina, e nós trouxemos o governador Leonel Brizola aqui para vir conhecer a nossa potência, né, que foi a fruticultura, e ele nos convidou para a gente conhecer os CIEPs. E nós fomos. E eu tive a alegria, porque se você, né, nas caminhadas da sua vida, você tem a oportunidade de conversar com o professor Deci, né, Ribeiro, para mim, eu nunca vi um homem com tanta inteligência. E olha que naquela época, professor Carlos, né, naquela época, Brizola tinha assumido o governo do Rio de Janeiro, colocou os CIEPs em funcionamento. Hoje são 365 FIEPs que nós temos no Rio de Janeiro. E olha que o Fundeb chegou depois, mas ele já tinha colocado. Para dizer que essa história da escola integral é o futuro da gente. É ter o nosso aluno lá dentro, né? É ter o professor motivado, fazendo as suas refeições, mas, acima de tudo, se doando para saber qual é o descobrimento que ele vai fazer depois que ele adquire o ensinamento, adquire, né, aquilo que o professor passa. É outra história. Nós estamos vivendo um momento ímpar no país. Quando você ainda diz assim que a educação não é uma educação sem partido ainda, besterolândia, sabe, empromação, não é, coisas que não tem nem mais sentido. A escola é isso, é ampla. A escola é coletiva. A escola não pode ser um exemplo ou uma determinação. A gente vê no depoimento da professora Magna, a gente fica muito triste ainda vendo essas coisas aqui. Tudo que a professora Vanessa disse, tudo que Maelda disse, que Socorro Lacerda falou, que o professor Carlos sabe, que já é doutor e sabe, entende muito mais do que a gente aqui. A valorização do professor, não só apenas na qualidade que ela tem, que aprendeu, né, para ensinar, para transmitir, é muito mais. Né? Ela pode muito colaborar com a gente, ela pode dar muita coisa que ela aprendeu. Já imaginou? O prefeito que convida para ser secretário de Educação, uma pessoa que não foi ainda uma professora, que passou pelos estágios que vocês passaram, pelas situações difíceis que vocês se deparam todos os dias. É o aluno, é a mãe do aluno, é o pai do aluno, é o professor que está do lado, é o diretor que não dá atenção. É muita coisa, tá certo? Então, eu entendo que a gente precisa ter uma discussão ampla, precisamos juntar essas ideias. Petrolina não é mais uma cidadezinha qualquer. Petrolina é uma referência nacional. O nosso polo educacional é um polo de respeito. Nós temos mais de 700 doutores aí, como o professor Carlos Wagner, nessa cidade para distribuir. Temos centenas e centenas de professores como vocês são, que estão qualificadas, que estudaram para ter uma graduação e que têm um poder muito grande de transmitir não só o conhecimento ao aluno, mas transmitir conhecimento ao prefeito, ao diretor e quem lá que seja. Tá certo? Então, eu quero dizer que estou muito satisfeito. Esse é o debate que a gente precisa estar com ele afinado. Nós estamos falando de educação. Sem educação, a gente não vive, a gente não tem prosperidade, a gente não sabe caminhar, a gente não sabe qual é a estrada. Então, a educação é básica. E eu tenho certeza que eu vou depender de vocês, professoras, vocês quatro e todos aqueles
né, que tem, acima de tudo, a responsabilidade. Olha, ouvir o depoimento que a gente ouviu de vocês são apaixonadas por aquilo que faz. E eu já sei, porque eu tenho centenas e centenas de professores, como elas colocam, como elas ensinam, como elas reclamam, né? Ah, você está estudando mal, quer dizer, por que ela diria isso? Porque ela vive, é o trabalho dela, e ela diz assim, eu quero transmitir o conhecimento ao meu aluno, tá certo? Porque eu quero vê-lo grande, crescendo, se desenvolvendo. Então, é uma discussão ampla. Educação não é um jogo de futebol de 2-1, 0-0, que vai, né, disputar quem for melhor. Nada. Educação é uma coisa ampla, grande. E esses depoimentos que vocês disseram aqui são muito importantes. Vamos ter outros encontros, independente de live, mas nós precisamos ter uma missão muito grande, né, de formular caminhos e caminhadas que a gente, né, haveremos de enfrentar nessa história toda, porque eu tenho certeza que Petrolina precisa de renovação, Petrolina está buscando alguma coisa diferente e nós estamos nos colocando aqui, não sozinhos, mas tem um time atrás da gente, trabalhando, porque Petrolina não é mais lugar de uma pessoa só, não tem mais esse espaço, não. Quando a gente olha e vislumbra essa cidade cheia, lotada de pessoas, que tem um polo educacional de respeito, que tem um polo de saúde hoje também de respeito, né? Que precisa melhorar todos os seus serviços sociais, inclusive a educação. Então, a gente precisa juntar. E eu digo, juntar mãos, a gente constrói, são muitas mãos que constroem essa cidade, e é as mãos que nós vamos ter que construir, mãos dos professores, mãos dos alunos, mãos dos moradores, mão de todos aqueles que têm um projeto novo para a gente imprimir em Petrolina. Queria agradecer, professor Carlos, a sua condição. Queria dar um abraço dessas professoras. Eu sou apaixonado pelos professores, por tudo aquilo que vocês fazem. Para mim, todo dia o professor tem que receber um troféu, porque ninguém sabe, né, o que é uma nação grande se não tiver uma educação de qualidade. E ela nasce do professor, ela nasce do prefeito, ela não nasce do governador, não nasce do presidente, ela nasce do professor. O professor é que faz o futuro presidente, o professor é que transmite o conhecimento para ter o futuro prefeito, para o futuro vereador, bom ou mal. Tem os prefeitos bons, prefeitos ruins, tem governador mau, governador, presidente mau, e por aí assim, mas são vocês responsáveis por isso. Esse é o debate que nós vamos levar a sério, porque Petrolina merece uma educação de qualidade. Muito obrigado e até a próxima oportunidade. Pronto, vamos abrir o microfone e dar um abraço aí para todos aí, hein? Valeu, gente. Valeu, beijo, Guto. Se cuidem. Beijo, viu? Conto com você, Guto. Ah, Tchau. valeu.